Que vitória bacana, que vitória legal para o futebol brasileiro, evidentemente, é claro que principalmente para o torcedor do Fluminense, né. E mais uma vez com o Renato Gaúcho sendo protagonista, né. A mudança que ele fez foi com o Fuentes na lateral esquerda no lugar do René, porque o Fuentes evidentemente que apoia mais, mas um começo de jogo bem equilibrado de 2 equipes que gostariam de jogar atacando espaço, né, gostariam que o adversário fosse protagonista. O Al Hilal, ele elimina o Manchester City dessa maneira, joga boa parte do jogo contra o Real Madrid. Foram as 2 principais partidas do Al Hilal nesse campeonato mundial, principalmente com o seu rival ficando mais com a bola, né. Contra o City, inclusive, teve muita trocação, teve muitas oportunidades que a equipe do Al Hilal acabou desperdiçando, mas evidentemente que o City ficando mais com a bola, porque o time, além de ser muito bom, na marcação, tem jogadores de velocidade na frente, né, jogadores que conseguem explorar muito bem o contra-ataque. E parece que as 2 equipes, o Fluminense, em boa parte do jogo contra a Inter, também, jogou assim, né, então parece que as 2 equipes tinham como objetivo principal, pelo menos no início do jogo, de não dar armas para o seu adversário, então um jogo mais cauteloso, com o Al Hilal até ficando um pouquinho mais com a bola, mas de qualquer maneira, depois do gol do Martinelli, a gente teve um Al Hilal querendo mais o ataque, evidentemente, o resultado, a circunstância do jogo, ele condiciona muita coisa, né. E inclusive o Al Hilal termina assim o primeiro tempo e volta assim para o segundo tempo, até o gol do Marcos Leonardo, que é o artilheiro da competição. E aí uma situação para o Flu tomar mais cuidado, né, que nessa bola aérea, nessa bola de escanteio principalmente, ou aquela falta mais pela lateral do campo, o Koulibaly ele levou muita vantagem, né. Ele prevaleceu. É claro que um zagueiro daquele tamanho, aliás, muito bom zagueiro, para mim na seleção do campeonato inclusive, mas ele tem que ser muito, muito bem vigiado e ele teve soberania ali na bola aérea ofensiva, e foi assim inclusive que o Marcos Leonardo conseguiu pegar essa segunda bola e fazer o gol com liberdade, né. Então o Koulibaly conseguiu cabecear, o Marcos Leonardo estava com liberdade, porque o Al Hilal também, ele partiu para cima tentando o gol de empate e parecia até que a situação do Al Hilal era mais de agredir mesmo, né, de acreditar que pudesse resolver no tempo normal. O Renato Gaúcho mais uma vez fez apostas vitoriosas, a gente falou sobre, o fato dele estar realmente vivendo um grande momento. Uma delas foi justamente apostar nos laterais que pudessem descer um pouco mais, principalmente o Fuentes, mas também o Samuel Xavier. Foi assim que saiu o gol do Martinelli, né, com os 2 laterais participando, né, primeiro o Samuel Xavier, depois o Fuentes dando um passe para trás, e a jogada muito bonita do Martinelli, que fazia um grande jogo, acabou sendo substituído, curiosamente, né, pelo Hércules, que também, seria decisivo, né. Mas de qualquer maneira, no jogo quando estava 1-1, parecia que o Al Hilal queria sair um pouco mais, só que o Fluminense foi perfeito, foi incrível, foi maravilhoso. Estava no campo ofensivo, ó, o Marcos Leonardo, artilheiro, herói aí do Al Hilal, acabou perdendo a bola, e aí a jogada que acaba caindo no Samuel Xavier, disputa mais uma vez, acaba caindo nos pés do Hércules, que consegue fazer um bonito gol, até porque para tirar desse goleiro Bono é um sacrifício, é um goleiraço, uma briga de gigantes entre ele e o Fábio para saber quem é o melhor goleiro do campeonato. O Fábio prossegue na competição, tem muito mais chance, né. Mas de qualquer maneira eu gostaria de destacar o momento do Fluminense depois da chegada do Renato Gaúcho, um time que com o Mano estava absolutamente desacreditado, já chega a 11 jogos sem perder o Fluminense. Evidentemente está invicto no mundial, mas já vinha de uma longa invencibilidade, 11 jogos sem perder, e aí juntando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e agora o mundial. E parece muito determinado, parece muito sólido, né, parece muito afim, independente de quem seja o adversário, já pegou pelo menos 3 grandes adversários, né, eu considero o Al Hilal um europeu fora da Europa, né, 3 grandes adversários, tem 3 grandes europeus e conseguiu jogar muito bem. Curiosamente não jogou tão bem os jogos contra equipes que
ele, Fluminense, era favorito como o Sam e como o time da África do Sul, o Sounders, foram os jogos que o Fluminense não conseguiu render tanto, mas os 3 grandes jogos o Fluminense jogou muito bem, e essa determinação, essa vontade, aliado a, evidentemente, atuações muito boas, desde o Ignacio, o Thiago Silva, os laterais muito bem, mais uma vez, o Martinelli fazia um grande jogo, sem dúvida alguma, esse meio-campo que em tese marca e ataca é muito bom. O Cano acabou perdendo um gol, tentou driblar o Bono, né? Mas, enfim, tem a sua importância para segurar a bola lá na frente. O Fábio já falei aqui, e o Arias é um animal, o Arias é um absurdo, o Arias é um espetáculo, né? De jogador. Então, assim, essa vontade de fazer acontecer, até por um time que talvez até o torcedor do próprio tricolor tivesse a impressão que o Fluminense era meio que um azarão, pelo menos diante dos brasileiros, porque é o time que investiu menos, o Renato fala muito disso, né? Se você pegar Botafogo, Flamengo e Palmeiras, são times que investiram mais, né? E o Fluminense conseguiu se fechar em torno desse objetivo e de jogar tudo, principalmente nesses 3 jogos. Hoje foi um exemplo, e conseguiu um resultado muito expressivo, histórico, e está na semifinal. E evidentemente você não tem o direito de duvidar do Fluminense. Você pode até é, apostar no favoritismo do seu eventual rival, né? Como aconteceu, o Borussia era favorito contra o Fluminense, assim também aconteceu com a Inter, e hoje acho que um pouco menos, mas com o Al Hilal também, e pode ser que aconteça com o Chelsea ou Palmeiras, né? Mas o Fluminense está aí para destroçar os favoritos, porque realmente tem jogado um futebol, inclusive taticamente, muito, muito eficiente. Para quem gosta assim desse olhar, né? Realmente é de tirar o chapéu, de dar os parabéns, e é isso que eu estou fazendo aqui, nesse vídeo, dar os parabéns para a torcida do Fluminense, para o time, para a comissão técnica, porque merece demais. Evidentemente que tem que se concentrar no campeonato, mas comemorar muito, porque o que tem feito até aqui é motivo de orgulho para o seu torcedor e também para o torcedor brasileiro que é simpático ao Fluminense, ou que quer ver um representante do seu país indo cada vez mais longe, e é o meu caso, e eu continuo na torcida para que o Fluminense progrida ainda mais. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, você deixa o like aqui e faça o seu comentário, o que você achou do jogo, quem você achou o melhor da partida, quem foi o melhor do jogo, porque assim você ajuda aqui o canal. Tá bom? Tamo junto, valeu!